Estou vendo se iniciou a gravação. Agora iniciou. Bom, boa tarde a todos e a todas presentes. Hoje é dia 5 de maio de 2023. Nós estamos aqui reunidos para realizarmos a alocação de água do sistema hídrico Seraima, né? E o meu nome é Edgar Machado, sou especialista da ANA. Como a maioria de vocês já está acostumada com esse formato de reunião, né? Nós realizamos nos últimos 3 ou 4 anos. Eu vou fazer uma chamada breve aqui dos presentes, e aí eu peço que abram a câmera, né, e se identifiquem, dizendo a entidade que está representando, para a gente poder iniciar a apresentação da alocação de água desse ano, tá? Então, o primeiro da lista aqui que aparece para mim é o Bruno Colichon. Por favor, Bruno. Boa tarde a todos. Aqui Bruno Colichon, Comar, ANA. Obrigado. Cosme Pereira. Boa tarde a todos. Sou Cosme. Estou como assessor da FETAG e também usuário aqui da água da Barragem de Seraima. Obrigado, Cosme. Emerson Batista. O microfone está fechado. Agora abriu, mas a gente não está te ouvindo, Emerson. Tirando o fone aqui, tá me ouvindo agora? Sim. Meu nome é Emerson Batista, eu sou engenheiro civil também, igual o Bruno aí, com mestrado e doutorado aí na UNB, Brasília, e eu estou representando aqui um colônia do perímetro irrigado aí de Seraima. Obrigado. Jairo. Jairo. Bom, o James. Pode se identificar aí, James, por favor. Acho que também não está nos ouvindo. O João. O microfone, João. João, o microfone está fechado. Seu microfone está fechado, João. Sou João Batista, técnico do INEMA, do Posto Avançado de Guanambi, e sou coordenador da comissão gestora aí de Seraima. Obrigado, João. Na sequência, o Lucas. Boa tarde, eu sou o Lucas, sou um dos usuários aí também da água do perímetro irrigado. Obrigado, Lucas. Sebastião. Boa tarde, me escuta? Sim. Boa tarde, Sebastião Marcos. Estou o presidente da Associação dos Moradores do Entorno da Barragem de Seraima. Obrigado, Sebastião. E aí, por fim, nesse perfil do Vanderlei, temos várias pessoas. Eu gostaria que todos se apresentassem, por favor. Marcelo, eu trabalho na Secretaria de Agricultura. Meu nome é Milton Martins, sou vice-presidente da cooperativa de Seraima. Marco Antônio, estou como presidente da cooperativa. Vanderlei Florencio, sou produtor do perímetro irrigado de Seraima e hoje estou secretário de Agricultura do município de Guanambi. Pedro Henrique, estou na Secretaria de Agricultura, chefe de gabinete e usuário da água do perímetro irrigado de Seraima. Pronto. Beleza, obrigado. Bom, registramos as presenças. Por enquanto, eu vou registrar aqui também 2 ausências, né? Que inclusive, já foi justificado aqui a questão da Codevasf, né? Que o Hudson está de férias. E também, até agora, eu não identifiquei ninguém representando a Embasa. Então, nós vamos dar início aqui
a apresentação. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês aqui na tela. Só um minuto. Já estão vendo aí na tela a apresentação? Estão vendo, pessoal, a apresentação na tela? Aqui está ok. Sim. Vamos lá. É a alocação de água do sistema hídrico Seraíma. A pauta da reunião já é aquela que é tradicional, né? Nós vamos ter uma discussão sobre os compromissos e as ações que foram pactuadas no ciclo anterior, 2022 para 2023. Vamos apresentar aqui 3 cenários para que vocês tomem a decisão a respeito da alocação de água para o ciclo atual, de 2023 até 2024, considerando a situação hidrológica do reservatório no final do mês de abril, né? Ele já se encontra no estado hidrológico amarelo e, de acordo com o marco regulatório que está vigente aqui para o sistema hídrico Seraíma, quando o reservatório se encontra no estado hidrológico amarelo, nós temos que trabalhar com algum tipo de restrição nas captações. Então, aí eu trouxe 3 possibilidades aqui, 3 sugestões, e caso vocês entendam ser necessário alguma outra que não contemple as 3 que estão aqui, a gente vai ter que fazer um intervalinho de 5 ou 10 minutos para que eu possa fazer a simulação aqui na hora e voltar com os resultados, tá? Em seguida, nós vamos tratar da comissão de acompanhamento, mas esse tema da comissão eu costumo já abordar ele junto com o preenchimento do termo de alocação de água, né, que é o documento que formaliza não só as vazões alocadas, mas também os compromissos, né, que as entidades assumem aqui na alocação de água. Então, quando a gente estiver fazendo esse preenchimento do termo de alocação, aí nós discutimos a questão da composição da comissão, se alguém deseja substituir algum integrante, ou se desejarem alterar a coordenação, acho que não é o caso, mas é nesse momento que a gente faz essa discussão, certo? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui na sala, só um minuto. O Jairo. Então, dando continuidade aqui. Só um minuto, pessoal. Vamos manter o microfone fechado aí para... Daqui a pouquinho eu vou... Depois dessa fala inicial aqui, nós vamos abrir aqui para discussão, e aí vocês podem ficar à vontade para se manifestar, certo? Inicialmente, né, a gente tem aqui um registro mensal dos volumes acumulados no reservatório Seraíma. E a gente pode observar que todo o planejamento que foi feito no ciclo anterior, no ano passado, né, nós sempre estivemos, você pode observar pelo comportamento da linha preta, a linha preta ela está sempre acima da linha pontilhada, né? Significa que os volumes observados sempre estiveram igual ou acima daqueles que nós planejamos no último ciclo. Então, isso confirma, né, confirma 2 coisas. Uma, que vocês estão cumprindo com o acordo que foi estabelecido no ano anterior, e também que as nossas estimativas
que são feitas anualmente, né, as nossas estimativas de consumo, estão adequadas aos usos que estão sendo praticados no sistema hídrico Seraíma. Tem um porém que ano passado nós estávamos no estado hidrológico verde, né? E no estado hidrológico verde, a resolução que estabeleceu o marco regulatório do sistema hídrico Seraíma, ela permite que todos os usos consolidados ou os outorgados, né? Que todos esses usos eles sejam exercidos em sua plenitude. Então, não houve, no último ano, restrição às captações no reservatório Seraíma. Porém, nesse ano de 2023, o reservatório ele se encontra por muito pouco, né? Faltou pouco, assim, se tivesse havido uma recarga um pouquinho melhor, nós permaneceríamos no verde, mas, infelizmente, nós estamos na data de 28 de abril, o reservatório se encontrava com a cota 511,65 e um volume de 37 milhões e 100 mil metros cúbicos acumulados, né? E nessa condição, segundo as regras do marco regulatório, o reservatório se encontra no estado hidrológico amarelo. E daqui a pouco nós vamos mostrar essas regras, né? E aí nós vamos ter que discutir aqui algum tipo de restrição às captações, tá? Em relação aos usos que foram alocados no ano passado, a gente pode ver aqui na parte de cima desse slide, né? A irrigação para o perímetro Seraíma. Ano passado nós alocamos cerca de 215 litros por segundo para o perímetro, né? Nós estávamos no estado hidrológico verde, então não houve restrição nenhuma. E mesmo não havendo restrição, o perímetro consumiu, em média, cerca de 165 litros por segundo, né? Então, um pouco abaixo do que foi autorizado. E, da mesma forma, a Embasa, com a sua captação do CIA Guanambi, né? Já tem alguns anos consecutivos que a Embasa recebe essa vazão de 81 litros por segundo, que não é a vazão máxima que ela está outorgada, né? Então, assim, a outorga da Embasa é de 130, se eu não me engano, e a Embasa tem alocado cerca de 81 litros por segundo para atender o sistema Guanambi. E mesmo com a alocação desses 81, já é o segundo ano consecutivo, né, que a gente observa que as captações da Embasa, que eles enviam para a gente mensalmente, né, eles estão captando cerca de 70 litros por segundo, né, um pouco abaixo também do que foi alocado no ano passado. Então, acho que esses dois gráficos, essas duas barras aí demonstram, né, por que aquela curva do observado esteve sempre acima da curva do que foi planejado, justamente porque as captações que estavam previstas foram inferiores as captações que foram observadas foram inferiores ao que estava previsto, né? Além disso, aqui no Seraíma, nós temos a questão da adutora do algodão, que traz água lá do Rio São Francisco, né? E nesse ano, a vazão média captada lá pela adutora do algodão foi de 253 litros por segundo, né? Então, isso é o que a Embasa usa para complementar o abastecimento aí na região. Em relação ao consumo dos usuários do entorno do açude, nós recebemos há pouco tempo, né, os dados de consumo lá de energia elétrica. Então, na verdade, recebemos os dados de 2021, que deveriam ter sido apresentados na reunião do ano passado. Então, eu vou assumir o compromisso já de antemão com vocês de, tão logo a gente tenha essas estimativas, provavelmente nós enviaremos junto com algum daqueles boletins
né, os boletins mensais de acompanhamento da alocação, nós informaremos no boletim subsequente ao mês em que estiver feita essa estimativa, nós informaremos aí qual foi o volume estimado, ou a vazão estimada, né, durante o ano de 2021, que é um assunto que nós estamos em débito aí com vocês, né? Outra questão que a gente sempre discute aqui nas reuniões de alocação são aqueles compromissos, né, que são firmados anualmente. E aí, nesse ciclo anterior, de 2022 para 2023, nós tivemos duas questões aí que ficaram sem o registro de que foram realizadas. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos a reunião do Zabumbão e tinha bastante coisa lá em vermelho, sem o registro da atividade. E aí, durante a reunião, as pessoas esclareceram que as atividades vinham sendo executadas. Então, assim, pode ser que esse vermelho aqui seja uma mera falha de comunicação, né, da comissão com a gente, mas o fato é que nós não temos o registro dessas atividades, né? A primeira, mais simples de todas, seria atualizar os membros da comissão. Inclusive, aqui eu posso supor que, se não foi atualizado, é porque permanecem os mesmos. Mas, caso eu esteja equivocado, eu já pediria de antemão que o coordenador nos enviasse a confirmação desses membros o mais rápido possível, para a gente poder já organizar o boletim, os próximos boletins que vêm com a lista dos contatos da comissão, né? E em seguida, tem uma outra atividade aqui que ficou pendente, que estava sob a responsabilidade da Prefeitura de Guanambi, que já é recorrente, né, essa pendência, que seria a regularização dos usuários do entorno do reservatório, né? Nós temos aqui na reunião alguns representantes desses usuários. Eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa questão, né, a necessidade dessa regularização, que inclusive está prevista no marco regulatório. O marco regulatório do Seraíma, ele já tem alguns anos que ele foi estabelecido, né? Então, nós precisamos, de uma vez por todas, né, essa pendência está vindo desde 2020, então já são 3 anos aí que a gente não tem registro de que esse pessoal do entorno está se regularizando. Então, eu vou dar uma pausa aqui na minha fala e vou abrir nesse momento para quem quiser se manifestar a respeito dessas atividades que ficaram pendentes, né, para a gente poder, em seguida, a gente poder avançar na apresentação. Por favor, João, pode falar. Edgar, a lista, eu não atualizei porque os membros continuam o mesmo, entendeu? Não mudou, eles continuam os mesmos. E eu queria também externar uma preocupação com o pessoal, com os usuários. A gente está recebendo muita reclamação aqui no nosso escritório, que aumentou muito a captação, o pessoal usando placa solar. E a gente está fazendo um monitoramento por energia, né? E eles estão reclamando que tem muitos novos usuários e que utilizam placa solar e não estão dentro do nosso sistema, que vai ser até pauta da próxima reunião, que a gente não se reuniu por conta nossa situação confortável, né, do barramento. Aí, no último ano, a gente praticamente não se reuniu, mas esse ano, como a gente está numa situação um pouco mais crítica, a gente vai reunir. A primeira reunião, nossa pauta será exatamente sobre a situação desse pessoal do entorno que estão usando placa solar. Obrigado, é somente isso. Nós temos na resolução... Biludo, Marco Antônio quer falar. Pode falar, por favor. Pode dar. Pode falar. A gente, para estar participando dessa reunião de hoje, a gente até tentou aí para ver se a gente conseguia mudar essa reunião para presencial, a gente não conseguiu. Então, desde já, no início aqui, a gente já pede você para marcar uma reunião para outubro, uma extraordinária presencial,
A gente já pede você para botar na sua agenda aí, para que a gente possa fazer isso. Correto? Tá, eu vou, assim, a reunião de alocação, ela vai ser essa daqui, né? A gente pode, considerando aí esse processo todo que a gente está há alguns anos com essa pendência da regularização dos usuários no entorno, e também considerando que nós temos né, a chegada do Bruno na coordenação agora, nós estamos gradualmente retomando algumas reuniões presenciais. Esse ano no Seraima ainda não entrou nessa modalidade, mas a gente pode avaliar com certeza e ver se nos próximos anos, ou no próximo ano, a gente organiza a reunião presencial, né? Já que é uma demanda de vocês também. Nós não temos restrição em fazer a reunião presencial, obviamente, mas também não podemos atender a todos os sistemas no mesmo ano, de forma presencial, porque a nossa equipe está menor do que já era, né? Então, mas a gente assume aqui, claro, o compromisso de avaliar para o próximo ano a possibilidade de fazer a reunião de Seraima presencial. Inclusive, assim, e antes dessa reunião do próximo ano, a gente pretende também programar como a gente tem uma ideia de visitar o Zabumbão, eu acho que a gente pode aproveitar a mesma oportunidade e visitar Seraima de novo, entendeu? Eu estive aí, se não me engano, foi no ano passado com o Hilde, né? E por causa das reuniões lá do Poço do Magro, né? Mas a gente pode nos organizar aqui internamente e tentar ver se a gente consegue fazer uma reunião com a comissão aí, ou uma reunião de meio termo, assim, meio do período aí do ciclo de alocação, para ver se a gente conhece, né, mais aí o sistema e também conhece vocês, que é importante a gente ter esse contato pessoal com as pessoas aí locais, né? Isso aí é porque tem muitos produtores lá que pessoas de idade, assim, até tinha vontade de participar da reunião, falar alguma coisa, mas esse negócio do videoconferência fica meio difícil para eles, entendeu? E eles pediram para a gente fazer isso, para que a gente conseguisse uma outra reunião. E a respeito de um dado que você colocou aí, Edgar, a Embasa, ela não tem 130 litros, não, ela tem 90 litros por mês. Isso, deixa eu só confirmar aqui. Tem a tabela aberta aqui. Isso é 97, né? A outorga da Embasa é para 97. E aí, anualmente, eles têm feito a alocação com 81, né? Menos do que eles, quando está... mesmo no estado hidrológico verde, ano passado, eles solicitaram os mesmos 81 que já vinham sendo praticados já nos anos anteriores. Né? Provavelmente aqui, um dos cenários que eu coloquei aqui para esse ano também mantém o 81, que, estando no estado hidrológico amarelo, eles estão autorizados a captar esse 81 também, e tem algumas outras variações aqui de cenários que já eu vou apresentar para vocês, tá? Então, eu não sei se vocês receberam, a gente enviou para vocês aí, quando o governo do estado aqui anunciou levando água para várias cidades aqui, anunciou levando água da Doutora do Algodão, que sempre está usando a água da barragem Seraima. A gente já pode ver, fala minha aí nas outras reuniões anteriores, eu sempre falando, citando que durante a barragem estava cheia, era uma coisa, agora já caiu 20%. Você sabe que está correndo um grande risco, a gente tem lá 112 lotes. Porém, tem umas 450, 500 famílias que trabalham lá, sobrevivem disso daí. Então, acho que vocês devem ter um pouco de cuidado com isso aí, porque o tempo atrás, aí, quando 2008, quando veio acontecer lá na barragem, a gente deixou no volume morro, a Embasa deixou na lama, a Codebas pagou a indenização para os produtores. Então, vocês tomam, eu estou falando para vocês tomar cuidado nisso aí,
ver direitinho, porque a Embasa tem várias opções e a gente não tem nada, só tem aquilo lá. A sobrevivência da gente é aquilo lá. Então, se não tiver cuidado nisso aí, daqui 2, 3 anos, a gente pode cair num abismo igual da outra vez. E quem vai ser o culpado? Você está entendendo? Quem é que vai pagar a conta? Tem gente de financiamento aqui de 200, 300 mil. Como é que vai fazer isso? Você está entendendo? Eu quero só que vocês coloquem as coisas direitinho para não atrapalhar vocês, não atrapalhar a Embasa e não atrapalhar os produtores. Porque o governo federal já fez 2 adutoras para a Embasa. Uma, ela sucateou, que não tem mais nada, toda sucateada. E tem essa adutora do algodão que ela está usando, acho que ela não está usando nem a metade da capacidade dela. Você está entendendo? Enquanto a gente está correndo o risco de daqui 2, 3 anos ter que sair daqui para ir caçar serviço em outro estado. Coisa que vocês podem corrigir agora, entendeu? Porque depois que tiver da metade para baixo, aí não tem mais jeito. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado nesses cálculos aí, porque depois que chegar do meio para baixo aí a barragem, acabou. Não tem geral derramado. E aí, agora a gente tem que ir para onde? Para a porta da ANA fazer bagunça para receber dinheiro? Eu quero só que vocês prestem atenção direitinho para não fazer... Talvez seja fundamental a presença da ANA, da Embasa, nessa reunião, né? Não, pois é, nem na reunião não apareceram. Até a hora que você falou, não sei agora, entendeu? Então, a gente está aqui para defender, porque nós dependemos daquilo lá. Nós não temos outro recurso. O recurso nosso que a gente tem para sobreviver, essas 500 famílias, que tem mais de 1.000 empregos lá trabalhando, mais de 1.000 pessoas trabalhando, depende dessa água. A usina nossa é a água. Se acabou a água, acaba tudo. Entendeu? Eu quero só que vocês observem direitinho, façam as coisas corretinho, para que não prejudique os produtores. Que a única coisa que a gente tem é aqui lá. Está na mão de vocês, não é outra pessoa, está na mão da Ana, então quem é a capacidade para fazer isso aí é vocês. Então eu quero que vocês observem direitinho, para que o dia da manhã não aconteça o pior, viu? Edgar Vanderlei, a Embasa tem 3 opções. Ela tem o São Francisco em primeiro e tem o Poço do Mago em segundo, mesmo que ela não tenha autódromo. Mas a Embasa ela tinha que prevenir o Poço do Mago, porque numa emergência pode puxar o Poço do Mago. E o produtor ele não pode ir no São Francisco pegar água para molhar a planta dele. Então, a água da Seraíma tinha que ser em terceira opção, se não tiver jeito. Então, eu acho que a ANA tem que rever esse caso da autódromo da Embasa, já começar a diminuir agora, porque nós já estamos no amarelo. Então, de vez de 80, tem que mexer na Embasa aí para reduzir. Ok? Isso é bem expandido, né? É o seguinte, a questão é importante a gente pensar, essa que eu vou falar agora há pouco na cabeça, em relação ao Poço do Magro, a Embasa já se manifestou várias vezes, inclusive quando a gente estava elaborando a proposta de marco regulatório lá para o Poço do Magro. Então, assim, a captação no Poço do Magro para atender aí, a Embasa não irá fazer, entendeu? Primeiro que eles não têm outorga. Segundo que já se manifestaram em relação à qualidade da água lá do Poço do Magro. Então, assim, o que a Embasa tem é a adutora do algodão e Seraíma. E assim, nós temos que procurar atender os múltiplos usos da água, né? Essa é a nossa orientação, nossa política. O que a gente pode, talvez, conversar com a Embasa e tal, é em trabalhar nessas, assim, a Embasa, mesmo quando estava no verde, ela não captou mais do que os 70, mesmo quando a gente aloca 80 para eles, 81, eles nunca passaram dos 70, né? Então, o que a gente pode... uma pena eles não estarem aqui, mas, assim, a Embasa tem sido
de certa forma, colaborativa em relação a captação no Seraíma, né? Inclusive, o volume, a vazão da adutora de algodão esse ano deu acima do que foi no ano passado, né? Deu quase 10% a mais. Então, eles estão pegando mais lá e mantendo no Seraíma os 72 litros por segundo. Não estou aqui para defender ninguém também, muito pelo contrário, né? Nosso papel aqui é apenas esclarecer alguma informação que não esteja 100% correta, né? No caso, por exemplo, essa hipótese de captar no posto magro, ela já está descartada. Então, a realidade da Embasa é a adutora do algodão ou Seraíma, né? Eu vou passar aqui na sequência para o Cosme, que o Cosme está com a mão levantada. Vamos ver se ele consegue... Só concluir aqui, rapidinho. Então, já que ela não puxa do posto magro, ela amplia a adutora do algodão, a captação do adutor, porque me parece que ela só estava para 50%. Então, ela tem que ampliar 80%, a necessidade que ela precisa. Porque ela tem adutora pronta, tem tudo pronto. O Rio está numa situação boa. Então, já que o posto magro pode, ela amplia a captação da adutora do algodão, aí resolve o problema. É isso. Cosme está na fila aqui, por favor, Cosme. Bem, está me ouvindo todo mundo? Primeiro, parabenizar aí pela reunião, é importante, eu acho que é necessário. A gente está dialogando, né, achando um caminho na coordenação aí da Ana, nessa preocupação também de a vazão de cada um. Mas eu estou aqui representando os movimentos sociais, né, os sindicatos, né, que são os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, especialmente os usuários aqui da barragem de Seraíma, que no caso aí são os colonos, né, e as colonas. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu estou nessa linha aí de biludo, né, dos companheiros da cooperativa, porque se a barragem, e nesse momento agora, já está de luz amarela, é como se a gente estivesse atravessando um sinal. Luz amarelou, você vai passar? O risco é seu. Se a gente avançar, corre risco de ficar no prejuízo. E o prejuízo aí é de quem? Se a gente ultrapassar? É dos filhos e de colonos aqui de Seraíma. Simplesmente a Ana vai dizer, eu não tenho água, a Embasa não tem, e nós vamos puxar da adutora do São Francisco, da adutora do algodão. Vamos puxar para lá. É necessário? É necessário puxar, porque não pode deixar a população sem água. Mas nós estamos mostrando, e vocês estão também lembrando, que o sinal está amarelo. E quem está com o sapato apertando, tem que reclamar na hora que está apertando mesmo, não pode deixar fazer ferida. Porque depois de fazer ferida, mesmo você folgando o sapato, você não vai conseguir calçar. E os colonos estão mostrando que o sapato está apertando, e está apertando o pé deles. Porque se a gente tem uma adutora que ela tem extensão, está crescendo a extensão, que vai chegar em Lagoa Real, em Bitira, nada que nós somos contra que os amigos lá, os companheiros de lá, os moradores de lá tenham água. A gente está torcendo também que tenha. Mas também não é tirar da cooperativa, da água da barragem Seraíma, para mandar para lá. Porque o que precisa ser feito aí é a ampliação da rede da adutora do São Francisco, da adutora do algodão, que ela tem potencial para isso. Se ela tem potencial para isso, quer fazer. Não pegar uma água que está armazenada, que os colonos tenham a garantia que a sua lavoura vai ser salva no período da seca e tirar toda a água. Porque se tirar a água, o prejuízo é dos colonos. Ninguém vai preocupar. E quem é que vai pagar a despesa? Essa é a pergunta que o Miludo fez aí. Quem é o responsável pela despesa? Que a água que entrou em colapso. Acabou. Meu lote tem 4 hectares de banana plantada. Eu tenho lá colocando por baixo, e eu colocando em média, aqui dos lotes de Seraíma, tem em média, não estou dizendo que é esse valor, em média 50 mil, um pelo outro, de investimento. Quer dizer, 50 mil, você quebra um pequeno. Então, assim, a Embasa, hoje, a Ana, que está aí controlando isso, que eu parabenizo a importância de estar controlando, entendeu? É ver isso, é ver que os colonos estão dizendo aqui que o sapato está apertando. E o pessoal da Ana tem que ver, não é tirar a água da barragem Seraíma, porque o ano passado teve uma cota de água que esse ano não supriu, não chegou no nível do ano passado. O ano que vem
E se não chegar nesse nível desse ano? E se no outro ano que não chegar do ano que vem? E aí, quem vai ficar com a responsabilidade? Eu estou aí na linha de raciocínio do companheiro Biludo, né, representante da cooperativa. Numa reunião que teve no CETEP, inclusive da ANA, eu fiz um questionamento e o representante da ANA saiu pela tangente, que eu falei, nós estamos preocupados aqui e inclusive eu até parabenizei a ANA pelo controle, né, pela essa preocupação que vocês têm de quem vai tirar mais, quem vai tirar menos, quem vai ficar com pouco, quem vai ficar com menos. Isso é necessário, né? Ou se é necessário essa quantidade mesmo, né? Eu falei, nós estamos aqui, olha quantas nascentes nós tínhamos aqui que abastecia o reservatório do Poço do Magro, que abastecia a barragem de Saraíma, e que hoje nós não temos mais. Quem é que está preocupado em revitalizar essas nascentes? Um projeto de revitalização dos rios. Nós temos uma barragem de Saraíma aqui, que se você for aí na cota dela aí, de quanto ela foi construída, hoje ela não é mesmo uma vazão. É bem menos. Por quê? Porque está assoreada. E aí eu pergunto, tem algum projeto para a gente tirar a areia que tem lá dentro? Vamos desobstruir a barragem, tirar o aterro que tem lá dentro? Então, são preocupações que nós temos que levantar. E aí, às vezes, prejuízo para a gente investir agora, fazer a ampliação da adutora, do algodão, mas é muito menos do que se a gente tira a água da barragem de Saraíma e depois que acabar, a gente vai puxar a adutora do São Francisco, ampliar. Porque aí não é a solução. A solução é agora. Tá tendo um eco aí, agora não sei o que foi que aconteceu. O seu áudio cortou um pouco para mim aqui. Tá dando eco aqui na minha voz. Então, companheiros e amigos, são preocupações que os companheiros estão tendo, né? São preocupações louváveis. Porque o representante da cooperativa sabe quantos usuários tem aqui e sabe que o dia que ela falar assim, entrou em colapso, e a Embasa dizer assim, não vou mais pegar a barragem de Saraíma, ela tem solução. Ela tem a saída. E os colonos? E as mulheres dos colonos que estão aí assumindo os lotes? Qual é a saída que tem? Então, Edgar, são coisas que nós estamos chamando agora para reflexão. É uma coisa que nós estamos dizendo assim, eu nunca espero que o sapato ferir meu pé, não, para depois eu sair andando descalço, não. Eu estou querendo chamar vocês agora, já estou mostrando que o sapato está apertando, meu velho. Ou a gente resolve agora, ou vai ouvir aí a população vir tudo para frente da cooperativa, e a cooperativa fala assim, não, nós temos que ir para onde? Para lá, para cima da barragem e fechar. Não é um incentivo nosso, mas pode chegar a esse ponto. E se chegar a esse ponto, meu amigo, Biludo não vai estar aí com o poder de travar, nem tampouco a segurança que tiver. Porque você sabe que a parte mais sensível do ser humano se chama o bolso. E na hora que esse prejuízo estiver chegando no bolso do colono, da mulher do colono, do filho do colono, eles têm coragem de fazer qualquer coisa. E não é Biludo, não é ninguém da cooperativa aí que vai impedir. Nós só estamos dizendo, é perigoso a gente tomar essa decisão agora, deixar lá a adutora no nível que está, pegar onde está reservado, porque é mais barato. É mais barato? Talvez para quem está sendo beneficiado, mas para nós agora não está sendo. Então, espero que essa reunião está sendo gravada, que é uma reclamação nossa. E finalizo dizendo o seguinte, isso que Biludo colocou aí, que é necessário uma reunião presencial, extraordinária, para discutir exatamente o assunto de Saraíma. Porque se vocês acharem que o assunto aqui é um assunto minimamente sem muito valor, está enganado. Porque o pessoal não está bom. E Biludo sabe disso, que ele está ouvindo no dia a dia, um a um, o que está dizendo aí, em relação à forma que está tirando, né, a água da barragem. Eles estão vendo a barragem secando a cada dia que eles for lá, e o lote deles está aqui embaixo, correndo o risco de perder todo o investimento que foi feito. Então, Edgar, está no momento assim, oportuno, amigavelmente, de sentar a ANA, né, a Codevas, a cooperativa. Qual é a saída? Qual é o que é menos prejuízo, tanto para a ANA, tanto para a Codevas, tanto para a cooperativa, tanto para os colonos, como também para a Embasa.
né? É o momento. Então, minha fala, eu finalizo assim, dizendo que é uma preocupação que eu tenho e que eu comungo com os companheiros da cooperativa. Eu espero que a Ana nos ouve com carinho, que não é uma crítica destrutiva, não. São críticas construtivas, para ter uma saída louvável lá na frente. Valeu? Obrigado. Obrigado, Cosme. Na sequência, eu vou passar para o Sebastião. Mais uma vez, boa tarde. Com relação ao cadastramento dos usuários do entorno, a gente teve o apoio do município nisso, não conseguiu ainda lançar todos no sistema, mas foi feita anteriormente a coleta de dados, a gente checou novamente essa coleta, fazendo até uma redução do uso de cada um para acomodar, que deu um total de 57 usuários. Tinha pessoas com... gente pediu a consciência para modificar e diminuir, que tinha 6 hectares, por exemplo. A gente falou, não, a gente tem que dividir os 40 litros por segundo, que é para todo mundo ter sua outorga. E aí reduzimos, pessoas que reduziu para de 6 hectares, reduzir para 1 hectare irrigada, você entendeu? Meia hectare, coisa assim, para poder acomodar todo mundo. Esses dados foi coletado, tá de lançar no sistema, que eu acho que ele conseguiu lançar do Poço Magro com relação aos usuários do Poço Magro. Foi uma planilha, mas no caso nosso lá parece que está tendo de lançar de um em um individual, cada dado desse coletado, entendeu? Isso aí com relação a essa que tá em vermelho na nossa situação. Com relação a questão da distribuição de água, eu vou na mesma linha dos colegas aí, e quero trazer mais um dado. A gente tinha que fazer reposição no Lago de Seraíma, 3 rios, que vem o Rio Grande, o Rio de Grapá e o Rio da Cachoeira. Só que um dessas nascentes está sendo morta. Morta por quê? Pela mineração. A mineração vai matar uma das nascentes do rio hoje, um dos rios que colocava água também. Então, a gente está diminuindo a reposição de água em Seraíma. Outra situação que eu quero colocar é o seguinte, vai de volta reiniciar as obras da ferrovia, não sei como é que anda os estudos, eu sempre questionei e peço mais uma vez, vai recomeçar a questão da ferrovia e ela passa ao lado da represa. E em todos os locais que ela fez, ela faz detonação. Tem ali no Laranja, por exemplo, onde eles passaram, casa que estava distante da ferrovia, na detonação deles, as paredes racharam todas, e vai passar muito próximo da represa, do maciço da represa, e é uma represa de terra. Então eu quero colocar essa observação, que seja colocado na ata, lembrar disso, que sempre eu lembro dessa discussão. Vão fazer detonações ali no pé da pedra para passar a ferrovia. Eu não sou técnico na área, mas me vem essa preocupação, entendeu? Então é isso que eu queria colocar. Com relação a Barragem de Seraíma, está abastecendo muito, foi sucateada a adutora que vinha do Poço Magro, não sei qual motivo, mas pararam até depois daquela última reunião com a Ana, que cobrou que não fosse mais sucateada, que ali é dinheiro público também, mas temos de ver uma forma de poderiam misturar essa água de alguma forma para não tirar só de Seraíma, se a gente só tem 2 opções. E a adutora só está que estende para atender região, área rural e tudo mais, ok? Tá certo, Sebastião. O Cosme levantou a mão aqui mais uma vez. Por favor, Cosme. O microfone. Microfone, Cosme. Não, só ia concordar aí com a fala de Sebastião, que essa preocupação é muito louvável. Porque a gente está vendo ali a barragem, essa ferrovia, ela vai passar ali ao lado da tapagem. E uma detona ali no pé da tapagem ali vai estrondar tudo. Aí você não é técnico. Eu quero que o técnico me prova se não um estrondo ali que ela não abala. Eu quero que um técnico me prova que quebrar um detone daquele no pé daquela tapagem, igual ali, que é na ponta da tapagem,
se a barragem não se abala com o peso daquela que ela tem ali. Só queria dizer isso. Tá certo, Cosmo. João, por favor, João. João? Oi, é que meu computador dá um problema aqui no áudio, né, para abrir a câmera. A respeito dessas questões das nascentes, eu convidei o pessoal da BAMIM para participar da reunião, e infelizmente eles não vieram, né, porque tem, na licença inicial, lá quando foi feita aquelas audiências públicas, tem um termo de compensação por essa água, né, eles têm que devolver ao rio o volume dessas nascentes, parece que pode até aumentar o volume, parece que pode ter um ganho ambiental, e aí eu posso ver com o pessoal da BAMIM, em vez de para eles virem na reunião nossa, da comissão, explicar como é que vai ser esse sistema, né, de compensação das nascentes. Lá tem uns medidores de vazão, que vem medindo anualmente a vazão dessas nascentes, e talvez a gente possa até vir até um ganho ambiental com aumento de vazão do rio com a água do rebaixamento que não vai ser usado. Mas isso aí eu espero que eles venham e expliquem para a gente. Quanto à ferrovia, a licença é do IBAMA, mas aí o IBAMA e o INEMA a gente pode ir acompanhar quando retornar as obras e pedir uma explicação para eles também, né, de como vai acontecer essas detonações, até porque isso é preocupante para todo mundo. Não é só para a gente também do INEMA, está sendo uma preocupação. Obrigado. Eu ia te perguntar isso, se é o INEMA que está acompanhando esse licenciamento aí, ou se seria o IBAMA. O IBAMA, a licença do IBAMA. Mas a gente pode verificar direitinho. Talvez criar um grupo aí de acompanhamento para vocês fazerem essa interface lá com o pessoal, né? Não só com a ferrovia, como a BAMIM também. Tá bom. A Carla, representante da Embasa, ela chegou agora há pouco na reunião e está com a mão levantada aqui. Vou passar a palavra para ela. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos, tudo bom? Desculpa meu atraso, mas eu estou usando dados móveis, tive dificuldade de entrar. Mas eu estou aqui acompanhando, inclusive tinha pessoas da Embasa aí, eu acho que Valéria já devia estar, Márcio também está aí agora, né? Somos representantes da Embasa. E eu queria que você recolocasse a proposta aí, porque o pessoal me ligou preocupado, que estava tendo uma proposta de diminuir a vazão de captação da Embasa, e eu quero entender melhor isso, né? Porque a gente tem outorga, a barragem está na parte verde. Aí você pode, por favor, colocar isso para mim? Desculpa novamente o atraso. Tá, eu vou colocar aqui, Carla, mas é o seguinte, o reservatório não está no verde, ele está no amarelo, né? Por muito pouco, mas ficou no amarelo. E aí eu estava falando aqui com os colegas aqui mais cedo, que a Embasa, mesmo quando o reservatório estava no verde, ela vem já há alguns anos seguidos com aquela vazão de 81 litros por segundo, e a média do que foi... Eu vou mostrar aqui na tela, só um minutinho que eu estou compartilhando aqui, a média do que foi consumido nesse ciclo anterior, ficou mais uma vez na casa dos 70, 72 litros por segundo, né? Então, só mostrar aqui para você que você não estava aqui, esse gráfico aqui mostra exatamente isso, né? Aqui, ó, se a Guanambi, na parte de cima aqui, ficou em torno de 70 litros por segundo, a média das captações, né? Sendo que o alocado foi 81. E para o perímetro Seraíma a média do consumo foi 164, sendo que o alocado era 215, tá? Aí eu vou aproveitar então e já vou passar aqui para o próximo slide, que é exatamente esse que traz os cenários que nós construímos para apresentar para vocês, né? Então, o Seraíma, ele, diferentemente do Poço do Magro, ele está no amarelo, por muito pouco, né? Porque, veja bem, ele ficou com 511,65, sendo que o limite para ele ficar no verde era 512,13. Então, faltou aí cerca de 35,
50 centímetros, meio metro, né? Por meio metro ele ficou no amarelo. E aí nós precisamos discutir as condições de uso para o próximo ciclo. Então eu construí aqui 3 cenários. O primeiro deles, eu vou passar aqui para o próximo slide. O primeiro deles é o cenário, ele é o seguinte, eu coloquei a média do consumo, tanto para a Embasa quanto para o perímetro, a média do consumo observado no ano anterior, certo? Então, a Embasa ficou com 70 litros por segundo, o perímetro com 171 litros por segundo, e os usos no entorno também, eu apliquei a mesma taxa aqui de 80%, né, para os usos no entorno, porque os usos no entorno a gente não tem o monitoramento, né, ainda. Então, eu apliquei de forma linear, né, tanto para o perímetro, o que foi o percentual do perímetro, eu apliquei para o pessoal do entorno também, para fazer, dar o mesmo tratamento, né. Então, nesse cenário 1, a Embasa ficaria autorizada a captar 70 litros por segundo, que é a média do observado, o perímetro com 171 e os usos no entorno 32, né? Tem uma coisa que a gente precisa deixar claro é que, estando o reservatório na situação amarela, não é possível que a gente repita a alocação do ano passado. Então, não é possível que repita tanto para o perímetro e para o entorno, certo? Porque essas duas finalidades, elas só é possível atender 100% quando ele está no verde, né? Então, assim, aí eu fiz um cenário 2, que é um pouco mais generoso, né? Que é exatamente o que? É o alocado para a Embasa no ciclo anterior, né? Então, é o mesmo 81 que foi alocado nos últimos 2 anos, pelo menos, né? E no perímetro e no entorno, em vez de 80%, eu apliquei uma porcentagem de 90%, né? Seria uma redução mínima aí nas captações do entorno, né? E ficaria, então, o perímetro com 192 e os usos do entorno com 36. É uma redução de 10% em relação ao que foi alocado no ano passado, mas, se vocês observarem, esse 90% no perímetro, 90% no entorno, eles são superiores ao que foi praticado no ciclo anterior, certo? A média do que vocês consumiram aí no último ano foi 80%. Nós estamos oferecendo no cenário 2 aqui 90%. Pode ser que vocês pratiquem os mesmos 80%, mas, né? Então, aí vocês vão avaliando a condição. E eu fiz um cenário 3, né? Que mistura um pouco os dois, certo? O cenário 3, ele traz para a Embasa a mesma condição dos 81, que é o que foi alocado nos anos anteriores, não é o que foi praticado, é o que foi previsto, né? O praticado pela Embasa é menor do que isso, tá? Então, o previsto para a Embasa e para a irrigação, tanto no perímetro quanto no entorno, eu trouxe no cenário 3 os 80% que foi o observado, certo? Então, o cenário 3, ele mistura o alocado para a Embasa com o observado no perímetro. E ele gera um cenário muito parecido com o primeiro aqui, e com 284, ele fica muito próximo do primeiro. Colocando isso em termos gráficos, né? Para vocês visualizarem como seria o caimento dos volumes, isso aqui é numa situação em que não há recarga alguma, ou seja, no próximo ciclo, não havendo uma gota d'água de chuva, né, de recarga no reservatório, a situação ficaria desse jeito aqui, ó. O cenário
o cenário aqui de baixo, o mais econômico, é o cenário 2, né? Mais econômico não, mais gastador. Esse que está por baixo aqui é o cenário 2. Então, se aplicar essas condições aqui do cenário 2, Embasa com 81 litros e o perímetro em torno com uma redução de apenas 10%, o volume previsto para abril do próximo ano seria 19.970.000, certo? Adotando o primeiro cenário, que é o observado, a média dos observados no ciclo anterior, vocês ficariam na condição mais favorável aqui, que seria com 21.050.000, né? E o cenário 3, que é o intermediário, que é o que oferece a Embasa 81, os mesmos 81 de sempre, né? Embora tenha sido praticado 70, e para o perímetro e para o entorno, a oferta é de 80%, que é a mesma condição de uso que vocês tiveram no ano anterior, entendeu? Então, assim, se por acaso vocês quiserem alguma outra condição que, enfim, eu acho que talvez aqui na questão da irrigação não haveria uma outra hipótese, porque já tem um cenário dois cenários com 80% e um cenário mais dispendioso, né, com 90%, né? E a situação da Embasa, nós temos tanto a repetição do que já vem sendo alocado nos anos anteriores, quanto a opção também de fazer uma redução para a média do que foi praticado no ano anterior. Caso surja a necessidade de alguma outra variação aqui, aí a gente vai ter que fazer um intervalinho de 5 ou 10 minutos aqui na reunião para eu poder fazer os cálculos, né? Mas, a princípio, são as três condições que nós trouxemos, né? E aí eu vou abrir agora mais uma vez para vocês se manifestarem. Se por acaso esse gráfico sair da tela, vocês me avisam, mas eu acho que eu só minimizando aqui, ele não sai, não. Então, eu vou abrir agora o microfone. Carla, você quer falar, Carla? Por favor. Eu quero sim, apesar de meu sinal estar ruim, eu entendi, eu escutei tudo que você falou, entendi. E o que a gente já vinha discutindo antes é o que a gente perde mais para a evaporação do que para a captação da Embasa. E na reunião passada, por exemplo, a gente teve uma pressão muito grande para atender as comunidades rurais que estão bem próximas aí, e a gente vem fazendo extensão de rede, inclusive alguns vereadores ligaram para a gente no ano passado pedindo a urgência disso, porque as pessoas realmente precisam de água, né? Aí assim, o certo seria, né, eu voltar para a Embasa, ser aquelas 2 reuniões para pedir a opinião de todos os gestores da Embasa para voltar, mas como eu sei que tem que voltar aqui, eu voltaria no cenário 2 ou 3 e mantenho o compromisso de sempre de tentar captar o mínimo possível de Saraíma, trazendo da adutora do algodão, mas para a gente que está fazendo extensão de rede, ficar com o mesmo cenário e sem folga nenhuma do ano passado, até porque, assim, eu sei que vocês da ANA, vocês tiram a média, se eu captar mais um mês e menos em outro, tanto faz, mas para a gente, qualquer mês que a gente capta mais é notificação. Então, por conta disso, eu prefiro o cenário 2 ou 3, até porque você mostrou aí no gráfico que não muda muito em relação a isso. Eu acho que o que a gente perde mesmo é para a evaporação aí do local, né? Então é isso. Obrigada, viu, Edgar? Obrigada a todos. Bruno Colichon, por favor. Vocês conseguiram me ouvir? Sim, eu ia reforçar só, Edgar, o que você falou, mas eu vi que a Carla já entendeu bem, né? Na verdade, a gente está num estado amarelo e isso exige alguma restrição, né? E nessa linha, como foi dito, a Embasa já captou um pouco menos do que foi alocado no ano passado, né? E assim, Carla, só para te nivelar, você não estava aí,
a gente não decidiu nada ainda, né? Você ficou preocupado de que a gente estava decidindo coisas aí sem a presença da Embasa e a gente nem tinha apresentado esses cenários. Agora que o Edgar mostrou, assim, justamente as políticas possíveis de restrição para o próximo ano. Então, a gente está justamente no processo de decidir. A única coisa é que no momento anterior que você não estava, o pessoal ponderou da possibilidade de se ampliar o uso da adutora do algodão e com isso atender em parte essas localidades ou municípios que estão sendo contemplados nesses 70 ou 80 litros por segundo agora, e com isso diminuir um pouco, fazer uma economia adicional, assim, ainda, mesmo em relação aos 70 litros por segundo que foram praticados, né? Se isso fosse possível, a gente teria um cenário adicional aí de uma redução um pouquinho maior na Embasa, né? Mas eu acho que você precisa realmente avaliar se isso é viável, assim, né? Porque o pessoal está todo mundo preocupado, assim, com o fato da gente estar consumindo o nosso estoque, né? E se não vier recarga, como foi mostrado aí, a gente está no ano que vem numa situação ainda gradativamente pior, assim, né? E aí a tensão vai aumentar, assim, né? Mas eu coloco essa ponderação aí para sua avaliação. Obrigado. Pode ligar? Pode falar, eu te passar. É Marco Antônio aqui da cooperativa. Quando cara, a respeito lá, já com umas 4 reuniões que a gente acompanha, eu sempre coloquei, quando tiver um sinal verde aí, não teria grande problema dela tirar os 71% da água, ela está tirando. Agora, quando chegar o sinal amarelo, ela vai reduzir para 35 ou 40 e já ficar de alerta. Antes de chegar no vermelho, muito antes, no próximo ano já eliminar a Embasa. A minha posição seria essa, porque elas têm as opções, você está entendendo? E a gente não tem opção nenhuma. Então, isso aí seria o que eu coloco para poder você rever esses cálculos aí, você entendeu? Porque colocando nela 40%. Carla acabou de dizer aí que os políticos ficam ligando, que precisa de água e água. Moço, mas não tem nada a ver com político, não. Político é que o político não implementa a rede adutora do São Francisco para trazer a água. E quando a Embasa coloca aí que não tem interesse na água do Poço do Mago, a Ana já fez análise da água lá para ver como é que está. Quer dizer que é só falar que não tem interesse e acabou? Será que isso é certo? Vocês, como organizador, como alinhado dentro dessas coisas, vocês acham que está certo? Só falar que não quer? Pois é, o fiscalizador. Você vê que o governo federal fez a adutora de lá, do Poço do Mar, entregou de mão beijada. Sucatearam, acabou com tudo. Tinha que colocar para repor isso aí, se eles não quisessem, tudo bem, não é de interesse deles. Mas por que não traz a água do São Francisco? Eu já falei aqui, essas coisas. Então, a minha opinião aí, nesse cenário lá, reduzir a Embasa para 40% esse ano. Se Deus ajudar que o ano que vem for para o sinal verde, tudo bem. Se não for, a minha colocação é eliminar para que a gente fique pelo menos mais um ano de segurança, entendeu? Porque se continuar desse jeito, a gente não sabe o que pode acontecer. Ela acabou de dizer aí a respeito da evaporação. Se a Embasa tirar a água, vai evaporar. Se ela não tirar, vai evaporar a mesma coisa. Então, o que a evaporação, de qualquer forma, vai acontecer. E o que a Embasa está tirando, está diminuindo para a gente. Ela tem que colocar isso, que de qualquer forma a evaporação vai acontecer. Ou ela tira ou não tira, vai acontecer. Então, a Embasa tirando só vai diminuir para a gente. Vocês têm que colocar pensar direitinho, que é o que eu pedi para vocês, né? Um bom senso, de ver direitinho o que pode ser feito por essas mais de 1000 famílias que tem lá. Não é que o pessoal do lado de cima não pode ter água, não tem que ter água. A obrigação do governo é colocar água. Que a Embasa mesmo não faz rede, não. Se tem algum morador que precisa de 20 metros de cano para poder levar água para a casa dele, ele tem que comprar, tem que deixar de fazer a fila dele para poder levar a rede de água para lá. Entendeu? Então, eu quero que você reveja isso direitinho, com essa possibilidade aí de voltar 40% para eles, entendeu?
porque eles têm outra opção. Se eles não tivessem, tudo bem. Claro que aí ninguém estava aqui, igual aconteceu em 2008. Quem é que questionou alguma coisa? A gente deixou a barragem no Bambu morto, eles deixaram na lama. Ninguém questionou nada. Claro que a obrigação da gente é o ser humano primeiro, entendeu? Muito obrigado aí. Por nada. A Carla levantou de novo. Carla, o braço? Não, na verdade, eu esqueci de baixar a mão, mas já que você me perguntou, quando eu falei que tinha vereador ligando, não é questão de política, não, foi questão dele estar informando que muitas pessoas estão passando necessidade de água. Eu só quero lembrar que quando a gente tira a água, do jeito que fala, parece que é para, sei lá, qualquer coisa, mas é para abastecimento humano. E em relação à pegada do Touro do Algodão, a gente tem mantido esse compromisso, como mostra aí, né? A gente tem mantido o compromisso de pegar o mínimo possível de Seraíma. Mas, assim, para as pessoas que estão ali do lado de Seraíma, é muito complexo isso, às vezes, o custo-benefício, entendeu? Mas o compromisso de pegar menos, a gente sempre mais vai ter. E eu queria mostrar que a maior parte da demanda mesmo de Guanambi não vem de Seraíma, vem da adutora do algodão, né? Guanambi inteiro, a cidade toda é abastecida pelo São Francisco. Então, isso já é o compromisso da Embasa em diminuir, né, a demanda hídrica dentro de Seraíma, mas reduzir. Você vê que a gente está mostrando, o gráfico está mostrando aí, que se a gente praticar um ano dessa forma, ainda não vai chegar nem próximo ao vermelho, vai manter no amarelo próximo ao verde. Isso na pior situação. Então, não acho correto a gente fechar aqui a torneira agora para o abastecimento humano, sendo que a previsão não é crítica, né? E precisa realmente dessa água aí para abastecimento humano. A gente precisa dessa água aí, né? Era isso que eu queria colocar. Certo, Carla, obrigado. O Lucas, por favor. Eu vou baixar minha mão, desculpa. Eu baixei. Isso, então, boa tarde, Edgar. Só complementando sua fala, como você sugeriu aí a criação de um quarto cenário, eu vou muito aí pela fala de Marco Antônio da Cooperativa, para estipular 40% do que foi alocado para a Embasa, certo? Do que foi alocado para a Embasa, e manter a cota da irrigação, do perímetro irrigado. Eu queria que você fizesse os cálculos, por favor, e verificar se a gente consegue manter essa mesma linha sem ter déficit para os irrigantes. Como a Embasa existe uma possibilidade de aumentar a captação pela adutora, então esses 40% aí eles complementariam aumentando a captação da adutora do algodão. Se tiver como criar esse quarto cenário para colocar aí na votação, seria satisfatório para nós. Seria reduzir em 40% ou reduzir para 40%? Reduzir para 40% o valor alocado, não que está sendo usado. O valor alocado, que é o de 80, se não me engano, 81 metros por segundo, reduzir para 40% desse valor e manter o do perímetro irrigado. Gente, eu falo que isso é impraticável, a gente reduzir de uma hora para outra o valor que a gente está alocando, né? Existe a possibilidade da adutora do algodão? Existe, mas não é assim, gente. Não é num clique que a água chega de São Francisco que aparece aí, não. A gente tem que consultar tudo isso, todos os empecilhos, não, quero dizer assim, todas as questões técnicas que da água chegar aí. E a proposta que você está dando é realmente inviável para a Embasa nesse momento. Pode ligar. Quando ela fala em mudar de uma hora para outra, não é mudar de uma hora para outra, não. Porque isso aí todo ano a gente está pedindo para que a ANA e a Embasa fiquem em alerta. Amarelo é o quê? Alerta. Isso não é de uma hora para outra, não. Isso a gente vem batendo nessa tecla todo ano. Então, Carla, me desculpa aí, Carla, você falando, mas você sabe disso, que todo ano a gente vem falando que todo ano que logo passa no sinal verde, fica em amarelo, você está em alerta. Você não está sem saber, não. Você não está inocente, não, do que vai acontecer, do que pode acontecer. Você está entendendo? Eu só quero falar isso. Vocês fiquem em alerta. A Embasa está em alerta todo ano, que a gente sempre debate isso. Veja bem, nós estamos... Mas o manancial não estava em alerta, não. Nós estamos há 2 anos no estado hidrológico verde. Esse ano nós
não permanecemos no verde por muito pouco. Então, assim, Isso que eu queria dizer. essa redução para 40, numa tacada só, realmente ela eu considero muito brusca, entendeu? Porque nós não... praticamente, nós estamos no amarelo, mas nós estamos lá em cima no amarelo, a gente não está no meio ou para baixo. Então, assim, eu acho que vale a proposta é exatamente manter esse estado de alerta, já sabendo que provavelmente daqui para frente, tomara que haja a recarga necessária, mas em não havendo a recarga, aí a tendência será aí sim começar gradualmente ir reduzindo para evitar que a gente chegue no meio do amarelo. A gente não quer chegar nem no meio do amarelo, quanto mais no vermelho, né? No vermelho seria o pior dos mundos, mas assim, já está havendo, na verdade, uma redução, porque eles têm autorização para captação, tem vários... uma população que depende dessa área, então nós temos que também ter um pouco de estratégia para ir fazendo essas reduções de forma gradual. Edgar, é só que você me entende. A Embasa vai ficar sempre nessa daí. A primeira reunião que a gente participou, a Ana colocou para que eles colocassem um hidrômetro lá para que todo mundo pudesse ver. Que é o hidrômetro que eles têm lá, não é todo mundo que sabe. Entendeu? Passou, não aconteceu nada. Pediu para que ativasse a rede do posto do lado. No outro ano seguinte, que não tinha interesse, acabou. Nada. Então, assim, o ano passado teve alerta, a gente falou sobre isso, que no sinal, no cenário verde, não teria problema, a Embasa poderia tirar. Chegando no sinal amarelo, teria que ter uma redução brusca mesmo e que pudesse ganhar alerta para o próximo ano retirar, porque eles têm oportunidade. É igual eu acabei de falar, e nós não temos oportunidade nenhuma. Eu só quero que vocês botem na sua cabeça, deixem isso em ata, fica com isso certo, porque no dia da manhã, para acontecer as coisas, vocês estão entendeu? Edgar, Vanderlei, Edgar, qual é a dificuldade da Embasa ampliar a adutora? Se já tem a bomba, já tem a base, já tem a tubulação pronta, qual é aumentar algum motor, alguma coisa? Porque já tem o tratamento, já tem tudo pronto lá, a captação pronta, a adutora pronta. Qual é a dificuldade da Embasa para ampliar? Eu também estou nos 40%. Valeu, obrigado. Edgar, estou com a mão levantada aí, não sei se está obedecendo a mão levantada, mas... Só um pouquinho, Cosme. Eu acho que o Lucas está na frente, eu também pedi a palavra aqui, né? O que eu questiono a questão da redução do perímetro irrigado é porque a maioria dos colonos já usam a água com racionalização, já usa o mínimo necessário para manter suas plantações. Ninguém faz excesso de água, ninguém usa de forma dispendiosa essas águas. Então, reduzir planta, ela não aguenta redução de água. E aí, quem fez um investimento de 100 mil, 120 mil, vai ter que jogar uma porcentagem de sua lavoura fora para reduzir conforme tem um desses 3 cenários? Então, a minha sugestão é, como existe a possibilidade de aumento de captação pela adutora do algodão, eu queria propor esse 4º cenário, que fizesse as contas para levar à votação. Caso alguém não concorde, né, vote nos outros 3 cenários. É a minha sugestão. Veja bem, Lucas, vou voltar aqui na apresentação, tá? O cenário 1, ele retrata exatamente o que tanto a Embasa quanto os irrigantes consumiram no ano anterior, tá? O cenário 2, ele está oferecendo mais água para vocês do que vocês consumiram no ano anterior, tá?
E não tem nenhum dos cenários está oferecendo menos água do que o que foi consumido no ano anterior, que vocês estavam no estado hidrológico verde. Tá? Só tenham isso em mente. Eu entendi, Edgar. Eu entendi. A questão aí é que está reduzindo a margem de segurança que nós temos. Esse ano é um ano de maior estiagem. Provavelmente o consumo pode ser maior. Então, a gente tem um limite aí de até 215 metros por segundo. Está sendo usado em torno de 160, né, se não me engano, aí pela tabela. 190, 180, a média. Os 215 vocês têm quando está no verde. Certo? O marco regulatório ele é claro. Estando o reservatório no estado hidrológico verde, aí estão disponíveis, que foi o que foi feito ano passado. Ano passado foi 215. Vocês pegaram 215 e usaram 170. Esse ano, em vez de oferecer 215 para vocês usarem 170, nós estamos oferecendo 190, entendeu? Em vez de 215. É só o teto que baixou, mas o uso, se vocês permanecerem do mesmo jeito que fizeram no ano anterior, não vai ter problema nenhum. Não há redução nenhuma, entendeu? Só o teto que baixou um pouquinho. Mas, digamos assim, a gente está abaixando o teto, não estamos restringindo o uso, porque no ano anterior não houve restrição de uso, o teto ficou lá em cima, no 215. Vocês pegaram o 215 e usaram 170. Esse ano, em vez de oferecer 215 para usar 170, nós estamos oferecendo 190. É só a folga que diminuiu. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Bruno rapidamente, que ele talvez tenha alguma outra ponderação a ser feita. Edgar, por favor, você pode botar de novo no gráfico do deplecionamento? A minha ponderação é no seguinte sentido. A gente tem que botar na balança o impacto que uma decisão vai ter, né? E sobre o impacto, a Embasa já falou, né, que esse é um impacto que é grande, né? E eu acho que a Embasa ela tem legitimidade para falar sobre isso. Eu acho que a gente não pode também questionar o papel social que a Embasa tem, e se ela fala que isso tem um impacto, eu acho que é dever de todos nós aqui acreditar, tá? E levar isso a sério, né? Afinal, entregar água na casa das pessoas não é pouca coisa, né? E, por outro lado, além do impacto, no outro prato da balança, a gente tem que ponderar o benefício que a gente vai ter com isso, né? E eu acho que essa parte do benefício a gente não explorou muito. O pessoal tá pedindo para você fazer mais uma simulação, mas eu acho que a gente nem precisaria fazer uma simulação. Porque veja o seguinte, existe uma diferença entre o cenário mais generoso e o mais restritivo, que é de uns 40 litros por segundo, né? De 273 para 310, né? 37 litros por segundo. Isso é mais ou menos a economia que a gente teria com essa redução drástica dos 40% da Embasa, né? A Embasa tem hoje 80%, reduzindo para 40%, daria uma redução de uns 40 litros por segundo na vazão da Embasa, mais ou menos, né? Então, assim, a gente pode estimar que a gente ganharia, no máximo, uns 40 litros por segundo, que é justamente a diferença entre o melhor e o pior cenário. Então, a gente pode, na melhor hipótese, se a gente aprovasse esse cenário, a gente ficaria um pouquinho mais acima da linha mais econômica aí, né? Esse mesmo tanto que a gente economizou aqui, a gente ficaria acima da linha. Ou seja, o benefício de uma medida como essa não seria muito grande. A gente continuaria no estado amarelo, provavelmente na próxima reunião de alocação. A gente não é isso que vai fazer a gente sair dessa situação, tá? Então, me parece que a gente tem um impacto grande e um benefício pequeno em prosperar com esse cenário que está sendo proposto aí, tá? E lógico que, assim, mantendo as regras, né, obedecendo às regras do marco regulatório, na medida em que a situação, digamos, se por acaso a situação venha a se degradar do ponto de vista
da reserva, no reserva hídrica, aí nós já vamos certamente chamar a Embasa e exigir que comece a captar, aí de fato sim, a usar mais a adutora do algodão, mas nós entendemos ainda nesse momento ainda está ainda tem condição de atender a todos aí da mesma forma como foi feito ano passado, porém diminuindo apenas o limite máximo de captação, entenderam o que eu estou falando? É só o máximo que vai diminuir, é o teto que diminui, mas se vocês continuarem, plantarem a mesma coisa que plantaram quando estava o reservatório verde, vocês têm esse cenário 2 aí, na verdade. Esse cenário 2, ele está dizendo isso, dizendo assim, ó, vocês vão poder fazer tudo que fizeram ano passado com o reservatório verde, vocês vão poder fazer agora no amarelo. Só que a folga é menor, né? E aí os outros dois cenários, sim, aí já tem na verdade, sim, na pior das hipóteses, vocês vão poder fazer a mesma coisa que fizeram no ano passado. Não tem nenhuma... a princípio, aqui, nenhum desses cenários está colocando restrição em relação ao que foi feito do ano passado para cá, não há restrição nenhuma. Na pior das hipóteses, a condição é a mesma. Espero que tenha sido claro aqui o que eu falei. Bom, tem mais pessoas aqui a falar. Na ordem aqui, tá? Vou passar para o Marco, vai falar de novo, Marco? Alô? O microfone está fechado. Pode ligar. O cara não respondeu qual é a dificuldade de ampliação da adutora, porque lá já tem tudo pronto. E aí, qual é a dificuldade para a Embasa ampliar a captação? Eu não respondi o quê? Você repete, por favor? A dificuldade que tem para ampliar a captação do São Francisco, da adutora do algodão. Você falou que não era fácil. Para eu responder isso agora, na hora que for para eu falar, vocês passam a palavra para mim, por favor. Tá ok. Tá ok, Edgar? Tá. Depois tem o Cosme. Edgar, desculpa que eu sou muito franco e não estou dizendo que vocês não são. Mas na tua fala eu percebi assim, um pouco de defesa em relação à Embasa, porque quando você falou assim, não podia dar uma queda dessa, né, para vir para 40%, porque seria muito grande, muito alto. Mas ele não usou nem os 81%, então não seria uma tacada só, né? A Embasa, na reunião passada, enquanto a barragem estava no verde, a própria amiga aí, Carla, falou que não precisava preocupar naquela época, que a barragem está cheia, que deixar um cenário diferenciado, um cenário que tivesse uma preocupação maior. Agora já está no cenário amarelo. Eu acho que já está no horário, sim, da Embasa demonstrar qual é a posição. Nós não vamos deixar chegar no vermelho. Eu acho que o espaço é agora mesmo. Eu estou aí com a proposta de oferecer os 40%. Se o voto valer, minha defesa seria essa. Porque tem condição e a estrutura da adutora cumpre isso que é exigido. Ok? Certo. Emerson? Oi, Edgar. Eu estou representando os colônios da irrigação e meu ponto de vista é o seguinte. A gente está falando em porcentagem, mas se a gente for pegar em valores brutos, você no primeiro cenário aí, você está diminuindo mais de 40 litros por segundo da irrigação, enquanto no cenário 1 você está diminuindo apenas 11 litros por segundo da Embasa. Então o valor bruto aí diminuído da irrigação é muito grande, é 3 vezes maior, 4 vezes maior do que o valor bruto que está diminuindo da Embasa, de 81 para 70.
no cenário aí, que é o pior caso, você está diminuindo de 81 da Embasa para 70 bits por segundo. Ou seja, 11 bits por segundo de redução. E o da irrigação, a gente está diminuindo de 213 para 171. Então, aí, 4 vezes mais a redução em valores brutos. Esse 171 foi o que vocês usaram durante Sim, o período. mas o valor máximo que a gente tinha era de 213. Você está diminuindo para 171. Então, você está diminuindo mais de 40 bits por segundo da irrigação, enquanto a taxa máxima da Embasa está diminuindo apenas 11 bits por segundo. Então, a gente está falando de uma redução para irrigação de 4 vezes maior do que a redução em valores brutos para a Embasa. Você está falando e outra coisa, a Carla falou aí do crescimento do quantidade de número de pessoas para abastecer da Embasa. Só que eu não sei se a cooperativa tem esse dado, mas a área plantada desse ano e do ano seguinte, em comparação ao ano anterior, está muito maior no perímetro irrigado de Seraema. Os colônios aumentaram a área e, consequentemente, vai ter a necessidade dessa água para molhar essa área plantada. Então, se você colocar esse cenário 1, que foi a média do ano passado, para contemplar essa irrigação, não vai ser suficiente para suprir na necessidade atual do perímetro irrigado de Seraema. O pessoal da cooperativa aí pode falar melhor do que eu, né? Que eu só represento um colônio, ele representa aí o total, mas eu acho que a redução bruta de 4 vezes mais da irrigação em comparação à Embasa é muito grande. Só uma coisa. Se você colocasse, por exemplo, a redução de, vamos dizer, 20 litros por segundo da irrigação e 20 litros por segundo da Embasa, ok, mas você está falando de 4 vezes mais. Então, acho que esse cenário aí que a gente tem que pensar direitinho, porque quando fala em porcentagem, tá parecendo que está reduzindo igual. Mas não está reduzindo igual, está reduzindo muito mais aí. Então, eu vou aproveitar a sua fala e provavelmente eu acho que a gente talvez já tenha condições de dar um encaminhamento aqui, porque pelo que você falou, eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte. Antes da minha conclusão, eu vou falar o seguinte. Em termos percentuais, a redução da Embasa, em termos percentuais, a redução da Embasa é maior que a redução do perímetro do entorno, tá? É só olhar aqui os percentuais do lado aqui, ó. A Embasa, ela no cenário 1, ela está com 72% do que ela estaria em condições, e enquanto a irrigação fica com 80%, né? Então, os percentuais ainda está mais vantajoso. Aí, no cenário 2 é a mesma coisa, embora os dois estejam na mesma ordem de grandeza ali, né, de 84, 90, mas proporcionalmente a maior parte da água, proporcionalmente a redução da irrigação para irrigação é menor do que para a Embasa. E no cenário 3 também. Então, com base nisso, com a sua fala aqui, considerando tudo que os outros já falaram aqui em relação a esse percentual que está para irrigação, eu encaminharia, né? Assim, eu percebi que para vocês é mais interessante o cenário 2, né? Que vocês teriam uma redução mínima de 10%, e esse 10% não é em relação ao que vocês praticaram no ano anterior. Esse 10% é em relação ao que estava autorizado. Porque, eu vou repetir o que eu já disse aqui, vocês estarão em plenas condições de fazer o mesmo uso que fizeram no ano anterior e, inclusive, podem aumentar um pouco, em cerca de 10% aproximadamente o que vocês usaram no ano anterior. Então, para vocês, o cenário 2 não muda, não há impacto nenhum na atividade, entendeu? E considerando também que a Embasa já se manifestou que seria ou 2 ou 3, eu estou percebendo que... assim, por que eu estou falando isso? Porque se a gente for colocar aqui em votação, é óbvio que não vai ter consenso, porque são 8 irrigantes contra uma pessoa do saneamento. Então, assim, não é justo, inclusive, nem essa votação seria justa
que se faça uma votação dessa. Então, eu estou tentando construir aqui um acordo para que a gente Edgar. Há 2 anos. E aí, Edgar. Não? A Carla pediu para falar aqui, só um minuto. Pois não, Carla? Carla? Meu sinal está cortando. Eu ouvi o que... Acho que foi Bruno que colocou a proposta aí, né? Eu estou de acordo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo agora. Eu levantei a mão mais para responder a questão que foi colocada em relação aos problemas da doutora. Existem diversos problemas, não dá para a gente colocar aqui, mas eu posso, se vocês quiserem colocar isso, a gente pode escrever uma nota técnica explicando tudo isso. Vocês moram em Guanambi, vocês sabem que faltou água ano passado, mostrando assim que problemas operacionais existem, e a gente sustenta com esse sistema integrado 9 municípios, então a gente precisa realmente desses 2 mananciais. Quando esse sistema integrado foi pensado assim. E o compromisso da Embasa mostra que está sendo realizado porque a gente alocou 81 e pegou o mínimo possível. E, novamente, eu vou colocar esse compromisso de pegar menos ainda do que o ano passado, mas eu não posso garantir, porque existem problemas operacionais que a gente pode se prometer em colocar em nota técnica. Outro questionamento que vocês colocaram foi em relação ao macromedidor, que vocês querem olhar. Está aberto, que se quiser ver nossa medição, inclusive a gente chamou a associação na época que foi cobrado, ela foi lá, mediu com a gente alguns meses, a gente tem esse ofício, já encaminhou para a Ana, tanto que a Ana não cobra mais isso da gente, tá bom? Espero ter respondido, qualquer coisa eu estou aqui. Quer falar, Marco? Não estamos ouvindo, o microfone está fechado. Edgar, seu áudio ficou muito baixo, Edgar. Agora que eu estava falando ou na hora que eu estava, ou anterior? Na hora que você estava falando, ele deu uma interferência e agora está um pouco baixo. O que eu estava falando é o seguinte, pelas falas de todos aqui que se manifestaram agora há pouco, para mim ficou claro que, primeira coisa, assim, que não há possibilidade de a gente fazer uma votação aqui, porque é uma assimetria muito grande, né, em relação a... São muitos irrigantes com uma posição antagônica ao setor de saneamento. Então, nós não podemos fazer esse tipo de decisão porque não faz sentido, né? O que a gente precisa aqui é construir um acordo. Então, assim, qual seria o acordo melhor ou menos pior, não sei como vocês resolvam chamar, cada setor, ou seja, saneamento e irrigação, manifestar qual é o seu desejo de consumo, né? Que são aqueles cenários. Pelo que eu vi aqui nas falas, vai ficar claro que a Embasa já se manifestou em relação a 2 cenários, ao 2 e ao 3. Qualquer um dos 2 para a Embasa atende. Em relação à irrigação, me parece que o cenário 3 é mais interessante porque ele não vai restringir em absolutamente nada a atividade e ainda permite que, se vocês, de repente, algum produto aí melhora o preço, vocês querem expandir, há uma margem de 10% para expansão. E isso não impacta em nada a questão da Embasa, fica essa água alocada para o uso da irrigação. Então,
a minha proposta é essa, de que o cenário 2 contempla as necessidades tanto da Embasa, que já manifestou aqui, e contempla também a irrigação, porque é a menor restrição possível, e em relação ao ano passado, ele ainda oferece 10% de expansão, certo? Aí, agora eu vou passar aqui as falas de novo, porque assim, já são 4h30, e aí eu gostaria que a gente fosse um pouco mais objetivo aí nas falas, para que a gente tenha que preencher aí no termo de alocação de água, tendo encerrar a reunião no máximo 5h15, tá? Então, assim, vamos fazer mais uma rodada aqui, mas pelo que eu pude perceber aqui das manifestações, eu acho que seria o cenário 2 o cenário mais provável para a gente fazer essa alocação, certo? Pode falar agora, Marco, por favor. Edgar, quando você fala aí em termos de votação, então não adianta ter reunião, porque a Embasa foi convocada, não foi? Para a reunião. A cooperativa não foi, a gente compareceu hoje. A Embasa tem quantos mil que depende dessa água? Pô, se não apareceu ninguém, é porque não tem ninguém interessado. Você está entendendo? Eu vejo nessa situação. Se nós conseguirmos colocar só 8, porque nós temos 8 interessados. Então, assim, se não for para ter votação, se não for para mudar nada, então não adianta ter reunião. Eu vejo na minha situação. Vocês fazem do jeito que vocês vão entender e pronto. Porque senão fica difícil para a gente, velho. Porque a gente está dando a posição da gente. A gente pode ficar no cenário 2, porém a Embasa reduzir para 40%. Essa é a opinião que a gente tem. Se a Embasa só tem um para defender, é nós que é culpado disso também. Além de estar tirando nosso recurso lá, e agora a gente vai ser culpado disso também. Eu acho que vocês têm que analisar as coisas, têm que ver as coisas, porque está dando muito bandejado, as coisas não podem ser assim, não. Eu vejo na minha posição, você está entendendo? A barragem de Seraíma foi feita para irrigação, tem a documentação. A barragem do Poço do Mato foi feita para o abastecimento humano. Isso está jogando, isso está para cima, não está valendo nada, entendeu? Então, assim, se não for para ter a votação, se não for para ter nada, então fica difícil. Não tem solução nenhuma. A solução que vocês quiserem, que a Embasa quiser, eu acho que é difícil para a gente. Você está entendendo? Por isso que o pessoal até desacredita, às vezes, não participa de reunião nem nada, justamente por isso. Porque se não for para a gente sentar e discutir sobre os assuntos nossos, o que a gente pode colocar, que a gente tem visão, que a gente está aqui todo dia, para que a gente chegue num denominador exato, vai ficar difícil. Para a gente participar de reunião, para a gente discutir essas coisas. Você está entendendo? Eu quero só que você entenda essa situação da gente. Que a gente está aqui, eu estou aqui falando em nome de mais de 500 famílias, que está lá dependendo disso. Entendeu? A gente tinha um preço na água, que a Ana cobrou, não sei se é a sua situação dessa, se você está podendo ir, eu já até mandei um comunicado para vocês, não tive retorno ainda. A gente, no ano passado, pagou 10 mil e pouco de água, 10.500, 10.600. Esse ano foi para 36 mil. O que aconteceu para estar isso? Não sei se é de seu conhecimento, se você sabe disso, ou que vê um setor que possa resolver outra vez para a gente, porque de 10 mil pular para 36 mil é uma situação que eu não sei o que aconteceu. Entendeu? Muito obrigado aí. Na sequência, Antônio Márcio, por favor. Pode, Edgar. Porque, assim, pontos de vista são questões muito complicadas de a gente discutir. Porém, o que a gente tem que fazer não é apontar um culpado para o que está acontecendo, e sim todos chegar no consenso que a gente tem que procurar sempre a melhor forma de redução. Que seja 2% de cada um, 10% de cada um, 50% de cada um ou 40% de cada um, mas que não atrele a um só a redução, enquanto os outros vão continuar do mesmo jeito. A Embasa ela tem um trabalho social de levar água e nem sempre a gente tem disponibilidade 100% do São Francisco para fazer isso. A gente vai precisar, em alguns momentos, captar mais de Seraíma, e a maioria do tempo a gente capta mais de São Francisco. Como foi perguntado o porquê, são problemas técnicos que a gente, às vezes, enfrenta no decorrer do tratamento, no decorrer do processo, que inviabilizam
a gente pegar e colocar essa questão toda para isso. Acho que 80% de Guanambi hoje é atendido pela doutora do algodão. E uma outra parte que a gente necessita é retirar de Saraína. Então, assim, se a gente for apontar um culpado, a gente nunca vai achar a solução, porque a solução existe. Só que todo mundo tem que correr atrás da solução e não querer todo mundo apontar o culpado. E como o Marcos falou que a questão de 8-1 não é questão de ter participado. Se a gente for colocar para participar, a Embasa, ela é uma só em todos os lugares. E no caso de vocês, que tem aí muita gente, um setor, outro setor, irrigação e coisa, são pessoas diferentes. Então, a gente não pode colocar aqui 10 funcionários da Embasa participar de uma reunião representando um órgão só. Então, acredito que a gente tem que focar em procurar um resultado, focar em achar uma solução e não em ficar cada um procurando um culpado. Ô, Antônio Marcos, quando eu falo aqui, a gente colocou, não é 8 funcionários, não. A Embasa fornece água para quantas mil pessoas? Poderia ter mandado um comunicado, 20, 30 mil pessoas poderiam ter participado, sem problema nenhum. Eu poderia optar agora também e dar a solução, e tentar a gente chegar na solução. Você está entendendo? Eu estou entendendo, Marcos, mas a questão não é colocar um comunicado. Se a gente for colocar só Guanambi, a gente atende 60 mil pessoas, 40 mil pessoas. Você acha que a população está preocupada em participar de reunião de alocação de águas? A gente participa porque a gente faz parte. Nós fazemos parte, nós captamos, nós temos o trabalho de pegar essa água e levar para a população. A população não quer saber onde é que está a água, não. Ela quer saber de ter água na torneira. É isso que ela quer saber. Então, assim, acho que não cabe a gente pegar e solicitar da população que venha participar de uma reunião. Ela quer água na torneira dela, independente de onde venha. Entendeu? Então, assim, a reunião de alocação de águas ela é feita para cada um que seja representante de uma entidade fazer seu posicionamento. E acredito que está indo para um lado errado, por quê? Porque ao invés de a gente juntar todos e procurar uma solução, a maioria está preocupada. Então, assim, você pensa aí, você tem aí a alocação de águas para os irrigantes. Aí chega a Embasa aqui com 40 mil pessoas e fala, não, a alocação de águas dos irrigantes vai ter que diminuir 50%. Você acha isso correto? Você acha isso justo para vocês? Reduzir de 170 para 85 da noite para o dia? Não é bem assim que funciona. Então, acho que a gente tem que ter um bom senso, todos nós, de procurar uma solução e não ficar apontando o culpado. Eu acho que o ponto de vista que a gente tem que seguir é esse. Mas, Antônio Marcos, eu não sei se você estava no início da reunião, é o que a gente colocou. A Embasa, vocês têm que botar na cabeça de vocês têm solução. Vocês têm solução. Nós não temos solução nenhuma. Acabou o Saraína. E vocês têm solução. Só um minuto, pessoal. Nós já estamos aqui há 1 hora nessa discussão, certo? Infelizmente, nós temos que dar um encaminhamento, certo? Vou passar a palavra para o Bruno, que o Bruno está com a mão levantada aqui tem um tempo. Por favor. Assim, sobre essa coisa da votação, do consenso, eu entendo o Marcos, ele tinha expectativa de que fosse feita uma votação, né? E aí ele mobilizou mais gente e vencesse, mas eu acho que o espírito não é esse. A gente está aqui buscando um consenso, né? Infelizmente, esse consenso não foi alcançado, né? A gente tem pontos de vista claramente divergentes e a gente não vai conseguir convencer um lado nem o outro aqui, né? Então, numa situação como essa, alguém tem que arbitrar, alguém tem que tomar uma decisão, né? E, nesse caso, quem vai tomar somos nós, né? A Ana vai decidir e ela faz isso ouvindo todo mundo, certo? A gente poderia ter ficado em casa, no escritório e ido pelo cenário que é mais econômico, que vai nos dar mais folga no ano que vem. E esse cenário seria pior para os irrigantes, porque ele acabaria acarretando uma restrição maior. Mas a gente veio aqui, ouviu, sentiu a preocupação, né? E no final das contas tem que decidir. Então, assim, eu peço que você não se desmotive, desmobilize, continue aí, né? A gente vai fazer o possível para
para fazer essa reunião em outubro aí, visitar presencialmente, né, Edgar? Eu faço questão da gente conhecer e ver a realidade na ponta. Eu me ressinto muito de estar assim tomando essa decisão sem ter estado aí no Seraim, sem ter conversado com vocês, visto como as pessoas usam a água, né? Mas infelizmente a gente vai ter que tomar essa decisão que não vai agradar todo mundo, né? Para a Embasa também não é o ideal, né? Ela restringe. E eu acho que a gente tem que convergir, como o Edgar falou, senão a gente vai ficar nesse vai e vem aqui até 10 da noite, né? E nessa linha, eu acho que é muito boa a sugestão da Carla de fazer uma nota técnica para explicar um pouco melhor essas dificuldades operacionais, mostrar como é essa integração dos sistemas, né? Quais são os gargalos, quais são as limitações, né? E tornar pública isso para que todo mundo possa olhar, avaliar e fazer seus palpites. Eu tenho curiosidade, eu sou engenheiro, gostaria de ver, assim, daqui a pouco a gente vê alguma coisa que ninguém percebeu ainda, né? Então eu sugeriria, assim, que talvez fique como uma atividade, assim, Edgar, para a Embasa, com um prazo aí razoável de alguns meses, para ela encaminhar essa nota técnica a respeito das dificuldades. Isso ficaria como um compromisso lá do termo de alocação, e aí todo mês a gente cobra a Embasa se ela fez isso, né? Eu acho. E uma vez feito, a gente torna isso público e todo mundo pode de forma transparente opinar, né? Eu queria ver se essa ideia prospera. Obrigado. Tá bom. Eu vou, pessoal, então a gente precisa passar para a próxima etapa, que é o termo de alocação de água, né? Como o Bruno falou, pelo visto, não há e não haverá consenso, né? Mesmo que a gente fique aqui até amanhã. Então, assim, eu vou colocar no termo, a Ana vai colocar no termo de alocação o cenário 2, que permite que os irrigantes usem mais água do que usaram quando estavam no estado hidrológico verde, certo? E permite a Embasa manter o estágio que tem praticado nos últimos 2 anos, sendo que, no caso da Embasa, elas vêm praticando menos do que os 80. Então, eu não vejo outra possibilidade, a não ser esse cenário 2, né? Porque não queremos restringir nem a Embasa, nem os irrigantes, né? Gostaria que tivesse o açude vertendo, mas essa não é a realidade que a gente tem todos os anos, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer aqui é convergir para a gente fazer a alocação do cenário 2. Eu vou compartilhar de novo aqui e já vou abrir até o termo de alocação, e aí nós vamos inserir no termo de alocação um compromisso da Embasa de produzir essa nota técnica, detalhando o funcionamento dos sistemas de abastecimento aí da região, para atender Guanambi e os outros municípios isolados aí, via Doutora do Algodão, etc. Tá? Então, eu peço licença aqui para vocês. Só um minuto que eu estou carregando aqui na tela. Esse aqui é o documento que a gente precisa formalizar esse acordo, certo? Então, assim, ele traz a função de uso, né? A vigência do termo de alocação, que é de maio até abril do próximo ano. Ele destaca aqui a resolução ANA 585 de 2017, que é o marco regulatório, tá? As condições de uso, e aí nós temos aqui as vazões alocadas, né? Então, nós vamos alocar o cenário 2, que é 81 para a Embasa. Aqui, os usos no entorno, eles ficaram com 36. E o perímetro ficou com 192, 90%
do total possível quando está no estado hidrológico verde. Nós estamos no estado hidrológico amarelo, certo? E aí, aqui, nessa tabelinha aqui de volumes e cotas esperados, a gente utiliza o resultado das simulações. Eu já deixei separado aqui, cenário 2. A gente só precisa copiar ali e colar aqui nessa... E aí vamos fazer aqui um ajuste de forma. Tá? Aqui é azulzinho e ali é amarelo. Deixa eu pegar esse azul. E aí, aqui nos compromissos e ações, nós vamos inserir, tá? Aqui abaixo de atualizar os membros da comissão, nós vamos inserir a nota técnica a ser produzida pela Embasa. A nota técnica. Detalhando a operação do CIA Guanambi. Aqui é Embasa. E aí vamos dar um prazo até dezembro desse ano. Pode ser, Carla? Pode sim. Eu espero mandar antes, inclusive. E me comprometo a tentar diminuir ainda mais a vazão que a gente capta até o manancial recarregar. Obrigado. E aí, em relação à comissão, o João já está ciente, né, João? Se tiver alguma alteração, você nos envia. E assim, lógico, essas vazões que estão sendo alocadas, elas podem ser... Pois não. Pode dar. Oi. Deixa eu te falar, igual aí, tudo bem, já decidiu isso aí. E para o próximo ano, se vir faltar chuva e diminuir bastante aí, para não dizer que, mais uma vez, que a Embasa não está de alerta, para reduzir a água da Embasa, para que eles possam trazer água do São Francisco, pela doutora. Já ficar registrado em ata aí, tá, entendeu? Isso. Não, nós vamos, com certeza, para o próximo ano, se a condição for pior do que a desse ano que vem nós vamos discutir mais restrições, não só para a Embasa, mas também para os irrigantes e para a Embasa. Talvez em termos diferentes, mas à medida que a situação vai se agravando, a resolução é clara nesse sentido. Inclusive, nós trabalhamos com esses estágios amarelo, verde, amarelo e vermelho, justamente para incentivar gradualmente, impondo as restrições, chegar de um ano para o outro e querer reduzir para 40%, como foi aqui hoje. Certo? Então, assim, nós vamos... eu gostaria de deixar aqui também claro que essas vazões, elas são médias anuais. Então, se chegar o período da chuva e vocês não precisarem de tanta água, vocês reduzem as captações. E aí a gente vai tocando conforme atender aí a necessidade dos usos, certo? E também as alterações nos valores alocados poderão ser realizadas após o período da estiagem. Então, quando chegar em novembro, aí que começa a chover de novo, dezembro, começar a chover, vocês podem solicitar alterações nesses valores, né? Então, assim, pessoal, agradeço mesmo a presença de todos, não desistam
das reuniões, porque é nas reuniões que nós precisamos ouvir vocês para saber dessas dificuldades, né? E é claro, nós poderíamos fazer sem reunião, poderíamos, só a gente chegar e enviar um ofício para a Embasa, dizendo quanto que a Embasa poderia captar, envia um ofício para a associação dizendo quanto que vocês poderão captar, mas não é esse o espírito dessas reuniões. O espírito aqui é que a gente possa interagir, né, conhecer as dificuldades uns dos outros, né, e tentar chegar num consenso, que nem sempre é possível. E nesses casos em que não é possível, aí a Ana tem que exercer o seu papel institucional de fazer a regulação dos usos no sistema hídrico, certo? Então, eu agradeço aí a presença de todos e nós estamos à disposição para que vocês, se quiserem nos procurar, eu vou colocar aqui na tela, né? Temos o nosso número de telefone, tem o nosso e-mail, estamos disponíveis aí a qualquer dia da semana, de 8 às 18, estamos sempre prontos para recebê-los e escutar e procurar achar a solução para qualquer problema aí que esteja ocorrendo, certo? Agradeço mais uma vez aí a presença, eu vou parar a gravação aqui da reunião. Muito obrigado. Obrigado.